Então, vamos lá. Hoje eu quero fazer um exercício e esclarecer coisas da aula assíncrona, né? Que fala sobre eixos principais da inércia. Então, para isso, a gente vai retomar, né, nossos conceitos de rotação. Lembra o que a gente viu na última aula síncrona? Foi uma aula super importante aí. Que era o seguinte, a gente viu que existe uma matriz, que é chamada de tensor de inércia, e essa matriz, ela relaciona dois vetores, né? Olha lá, ó, como está mostrado aí para vocês. Essa matriz, que é o tensor de inércia, ela relaciona o vetor momento angular com o vetor velocidade angular. Então, quando a gente via lá em Física 1, até onde a gente chegava era o seguinte, a L é igual a I ômega. E, em geral, a gente via isso, tinha até um índice Z. Tinha até um índice Z aqui. Por quê? Porque, em geral, a gente estava tratando daqueles objetos chapados, né? Que giravam em torno do eixo Z, do eixo fixo. Então, a gente via L é igual a I ômega. Tanto é que a gente fazia conservação do momento angular e tal. E a gente tratava como o quê? Aí é o momento de inércia, que tem a ver com a distribuição da massa em torno do eixo lá, não é isso, gente? De rotação. E I era um número, não é verdade? Só que a gente vê que nos casos mais complexos, I tem que ser tratado como um tensor, tem que ser tratado por uma matriz de 9 elementos, como esses aqui. Por quê, pessoal? Porque numa rotação mais complexa, você pode ter o seu eixo de rotação, ou seja, o seu vetor velocidade angular apontando numa determinada direção, mas o momento angular com componentes fora dessa direção, ou seja, o vetor momento angular não é paralelo ao vetor velocidade angular. Quando isso acontece, isso é beleza, aquela constante é um número, que é chamado de momento de inércia, tá? Mas quando existem as componentes cruzadas, isso advém dessa matriz chamada de tensor de inércia. Eu dei um exemplo naquela aula síncrona de uma partícula lá, que girava em torno do eixo Z, ou seja, o vetor ômega, que ômega é sempre coincidente com o eixo de rotação, não é isso? Então, o vetor ômega estava na direção Z, coincidente com o eixo de rotação, mas a gente conseguiu provar que a partícula tinha momento angular, se não me engano, na direção Y também, tá? Então, quem relaciona essas componentes diferentes? Ah, se eu tenho uma velocidade angular na direção Z, mas aparece um momento angular na direção Y, quem faz essa comunicação das duas, né, é um dos elementos da matriz. No caso, aqui o elemento da matriz que ocupa a posição lá, YZ, né? Lembra que o seu elemento, sua matriz tem 9 elementos. E eles são dados por essa matriz rosa. Vocês vão precisar para fazer isso na prova, né, gente? Basicamente, os exercícios típicos da prova são esses que eu vou resolver hoje, tá? Então, basicamente é o seguinte, primeiro item lá, né, um dos itens lá da sua avaliação vai ser determine o tensor de inércia para esse objeto, né, baseado no seu sistema de referência. Tensor de inércia tem a ver com o quê? Com a geometria do objeto, com a distribuição do objeto, com o sistema de referência que se adotou. Ah, como é que eu calculo os elementos? Estão dados aí para você, ó. Esse é o elemento XX, ou I11, né? Esses são os elementos da diagonal, eles são chamados de momentos de inércia. Então, esse aqui é o IYY, esse aqui é o IZZ. Lembra que tem esse somatório aí, do lado de fora dessa matriz? Por quê? Porque se você estiver trabalhando com um sisteminha que é constituído por massas pontuais, para você achar o tensor da inércia, você tem que ir somando, fazendo essas continhas para todas as massas, tá? Se for um objeto contínuo, esse somatório vai virar uma integral, né? Então, esse aqui é o IZZ, e os termos cruzados são chamados de produtos de inércia. Então, esse aqui é o IXY, esse aqui é o IXZ, e a matriz do tensor de inércia, ela é simétrica. Então, no fim das contas, eu não preciso ficar calculando 9 elementos de matriz. Eu preciso calcular só 6. Por quê? Porque o IXY é igual ao IYX,
o IXZ é igual ao IZX, tá? Então, no final das contas, eu tenho que fazer 6 cálculos, assim, no máximo, né? Pode ter também simplificações, que por simetria, alguns cálculos vão ser eliminados. Então, o que a gente fez naquela aula assíncrona? A gente terminou a aula falando sobre qual que é, determine o tensor de inércia de um cubo, né? Eu vou precisar para a aula de hoje desse cálculo, tá? Então, lembrem lá, ó. Calcular o tensor de inércia de um cubo homogêneo de densidade ρ, massa m, lado L, como ilustrado ao lado. Então, o que acontece? A origem do sistema de referência foi colocada aqui no vértice desse cubo, então tudo depende né, de onde está posicionado o seu sistema de referência, dos seus eixos. E aí, como é que nós vamos, só retomar, isso eu fiz naquela aula, tá? Como é que nós vamos calcular lá o tensor de inércia? Olha, é a mesma coisa, olha para aquela matriz rosa, que estava destacado de rosa, que é essa aqui, ó. Olha lá, ó, para eu calcular o elemento IXX, tinha aquele somatório lá do lado de fora, e y alfa ao quadrado, alfa tem a ver com a massa, né? Qual massinha que é. Se são duas massas, o alfa vai valer 1, vai valer 2. Ah, mas agora eu tenho um cubo, não é massa pontual. Então, como é que isso fica? Então, onde tiver somatório de massas, isso viraria uma integral de dm, né? Ou seja, eu vou integrar em toda a distribuição de massa. Então, o primeiro elemento, ele seria dado por isso aqui, ó. Uma integral de dm, que multiplica lá y ao quadrado mais z ao quadrado. Ou seja, é como se eu tivesse que integrar essa soma de y ao quadrado mais z ao quadrado em todo o objeto. Só que a gente vai parametrizar a massa. Então, ao invés de integrar em dm, eu vou falar que dm é ρ dv. Então, no fim das contas, vira uma integral de ρ, y2 mais e2 dv. Só que o que é dv? Se eu estou tratando lá do sistema de coordenadas cartesiano, como vai ser o caso, é dx, dy, dz. Então, no fim das contas, para eu resolver o meu primeiro elemento da matriz, eu tinha que resolver essa integral tripla aí, de y2 mais e2, dx, dy, dz. Lá no caso do cubo, os meus limites de integração eram de 0 até L, né? Porque o cubo está centrado lá, está com um vértice lá na origem, e o x, o y e o z dele variam de 0 até L, tá? Eu lembro que na aula vocês não tiveram dúvidas no cálculo das integrais, nós vamos fazer mais um exemplo hoje, tá? Então, eu só quero sair daqui, aqui, ó, eu vou precisar montar essa matriz de novo. A gente calculou praticamente, a gente calculou todos os elementos, ó. Eu vou começar a aula com eixos principais. É isso, já tá desenhado aqui, tá, gente? Ó, já tá escrito aqui, ó. Vou destacar esse resultado, que foi o resultado que eu calculei para o cubo, tá? Tem o fator m, que é a massa do cubo vezes L ao quadrado, em evidência, né? E os elementos estão lá, 2/3, todo mundo da diagonal deu 2/3, e o resto deu menos 1/4. Então, esse seria o tensor de inércia do cubo. A gente parou aí, né? Aí você, assim, nossa, mas e daí? O que eu vou fazer com isso? Eu tenho tensor de inércia. O que eu vou fazer com isso? Aí você pode fazer, por exemplo, descobrir como que fica o momento angular desse cubo, se ele girar em torno de um determinado eixo, tá? Então, imagina que aí está o seu tensor de inércia, e eu pergunto agora para vocês o seguinte. Esse cubo, ele vai girar em torno do eixo Z, tá? Eu boto ele para girar em torno do eixo Z. Então, aqui eu estou dando um exemplo. Então, o cubo mostrado gira em torno do eixo Z. Determine qual que é o vetor momento angular para esse cubo. Então, como é que eu vou fazer isso? Lembra lá da sua equação. A sua equação é vetor momento angular é igual ao tensor momento de inércia, que multiplica o vetor velocidade angular. Só que I é uma matriz, né? Então, como é que você vai fazer isso? Vai fazer um produto matricial, ó. Cadê as componentes de L? L
LX, LY, LZ. Estou escrevendo o meu vetor L como um vetor coluna ali, né? É igual. Ah lá, o seu tensor de inércia são aqueles 9 elementos. Vou escrever só a primeira linha aqui, ó. Então, é M, L ao quadrado, 2ml ao quadrado sobre 3, menos ml ao quadrado sobre 4, menos ml ao quadrado sobre 4. E aí tem várias outras componentes aqui, tá? Vou fazer só a primeira linha. Aí, o que é ômega? Olha, eu estou te falando que o cubo está girando em torno de Z. Então, como é que você representa o vetor velocidade angular, gente? Se o corpo gira em torno de Z, quer dizer que o ômega, né, que é a velocidade angular, está em torno de Z. Está na direção de Z, né? Vetor velocidade angular é sempre coincidente com o eixo de rotação. Então, a componente desse velocidade angular x é zero, y é zero e o z, tem componente z. Não é isso? Então, o que a gente repara? Que aí eu acho as componentes desse meu vetor momento angular. Então, eu vou ter que Lx, como é que eu faço essa conta? Qual que é a componente x do momento angular? É a primeira linha vezes essa coluna. Então, vai ser 2/3 de ml2 vezes zero, mais menos ml ao quadrado sobre 4 vezes zero, mais menos ml ao quadrado sobre 4 vezes ômega z. Então, achei a minha componente Lx. Tudo bem? Espera aí só um minutinho. Pepe, pode ir lá pro seu quarto. Tá. Então, esse é o meu Lx. O meu Ly vai ser pegar aquela segunda linha e multiplicar por aquele vetor coluna. A gente vai ver que o Ly vai zerar também, vai ser zero, né? Zero mais alguma coisa aqui, que vai dar a mesma coisa, menos L ao quadrado sobre 4, ômega z. E o Lz, que vai dar 2/3 de ml ao quadrado, ômega z. Só fechar a porta aqui, gente. Então, nós achamos o vetor momento angular, porque eu descobri as 3 componentes desse vetor, tá? Depois a gente entende por que achar vetor momento angular é importante. Mas o que eu quero começar a aula de hoje falando aqui? Que nós temos aí, para esse cubo, se eu mando esse cubo girar em torno do eixo Z, aparecem componentes de momento angular que são não coincidentes com o eixo de rotação. Aparece momento angular na direção x e aparece momento angular na direção y, além da direção z, tá? Então, o que a gente fala, pessoal? A gente fala que esse eixo, então, z, que é o eixo que eu escolhi ali para rotação, ele não é um eixo principal de inércia. O tema da aula de hoje é eixo principal de inércia. Então, por que ele não é um eixo principal de inércia? Porque ele produz, quando eu giro o corpo em torno desse eixo, aparecem componentes de momento angular que são não coincidentes à direção desse eixo, tá? Ivy, quando que eu vou ter um eixo principal de inércia? Um eixo principal de inércia é quando o momento angular que resultar, quando você fizer essa conta, você achar um momento angular que corresponde exatamente à mesma direção da sua velocidade angular, tá? Então, se eu produzisse aqui, se existisse uma matriz de tensor de inércia, de tal modo que o Lx produzisse alguma coisa na direção de ômega x, Ly, ômega... Aliás, eu vou dar um exemplo mais fácil, né? Se eu tivesse uma rotação em torno do eixo Z e aparecesse lá apenas um Lz, aparecesse lá um Lx igual a zero, Ly igual a zero, e um Lz igual a qualquer coisa lá, vamos supor, 2/3 de m, L2, um número aqui, ômega z. Então, se eu girei um corpo,
em torno desse eixo, então eu tenho determinados valores lá de ômega, né? Ômega X, ômega Y e ômega Z, né? Dependendo de onde está o meu eixo de rotação. Lembra que a direção do eixo é a direção do ômega. E ele me produziu um momento angular que é paralelo à velocidade angular, como está mostrado aqui no exemplo. Então, eu falo que esse é um eixo principal de inércia, tá? Então, essa é, em termos qualitativos, essa é a nossa definição, tá? De eixo principal. Só que a gente tem que ser capaz de achar quais são esses eixos. Então, no caso do cubo, por exemplo, qual que é o eixo, então? Que eu giro o corpo, eu giro esse cubo em torno dele esse eixo, ele tem que passar por aquela origem, tá? Aquela origem do sistema. E eu vou produzir um momento angular que é paralelo ao ômega. Vocês vão acabar percebendo, nós vamos deduzir isso aqui hoje, tá, gente? Que eixos principais de inércia, eles coincidem com eixos de simetria, a partir da sua origem que você definiu, tá? Então, notem o seguinte, que vocês concordam que a diagonal principal do cubo, partindo ali da origem, ó, se eu pego essa diagonal aqui, ó, tá? Então, ela sai lá do vértice de trás do cubo e chega aqui, esse vértice da frente. Se eu boto o cubo para girar em torno dessa diagonal principal e faço a conta, vocês vão ver que o momento angular vai dar paralelo a esse ômega. A ômega tem a direção de qual? Ômega tem a direção do eixo. Ômega tem a direção da diagonal do cubo. E aí eu vou fazer a conta e vou achar que o L vai ter a direção da diagonal do cubo também. Então, esse é um eixo principal de inércia. Um deles, tá, gente? Pode ter infinitas possibilidades aí, tá? A gente sempre vai ter que achar um conjunto de 3 eixos que formam, então, uma base que a gente fala ortonormal, tá? O que acontece? É como se fosse o x, y, z, tá? A gente sempre vai achar os 3 eixos que formam a base. Esses eixos, eles são perpendiculares entre si, tá? Beleza? Entenderam a nossa tarefa? Seria achar para esse cubo, por exemplo, os eixos principais de inércia, porque a gente vê que se eu girar esse cubo em torno de Z, se eu girar o cubo em torno de Y, ou se eu girar o cubo em torno de X, não vai me produzir momentos angulares paralelos ao vetor velocidade angular. Tá bem? Então, beleza. Ai, tem uma criança aqui que tá... Pepe, fecha a porta, por favor. Daí. Foi mal, gente. E aí, olha que interessante, quando eu descobrir esses eixos principais de rotação e escrever o meu tensor de inércia baseado nesse sistema de eixos, né, que, por exemplo, no caso da diagonal, no caso do cubo, vocês vão ver que os eixos principais de inércia, um é coincidente com a diagonal principal, tá, que a gente vai achar, os outros 2 são perpendiculares a ele, estão nesse plano perpendicular. Se eu escrevo, então, né, com a mesma origem ali, ó, na origem 0 ali que eu escrevi, só que nessa base, vocês vão ver que a matriz do tensor de inércia, ela vira uma matriz diagonal. Se eu reescrever o tensor de inércia nessa base, né, a gente obteria uma matriz que só... A gente obteria uma matriz, ó, onde só existem esses elementos da diagonal principal, que são chamados de momentos de inércia principais, e todos os outros elementos dariam 0, tá? Então, essa é uma das tarefas típicas, né, que vocês vão ter que fazer em termos de avaliação, tá? Cair com um exercício assim, em que você tem que calcular o tensor de inércia, você vai ver que o tensor tem
tá cheio de elementos, ele não tem só a diagonal. Aí você vai achar os eixos principais, tá? Resolvendo uma equação que a gente chama de equação de autovalores e autovetores. Isso é o que está explicado na última aula assíncrona, tá? Mas que não é uma aula fácil, então eu vou retomar né, aqueles conceitos ali, tá? Então eu tô com esse problema aí, nossa, e agora? Eu tenho que descobrir os eixos principais do cubo, por exemplo, tá? Então, como é que eu vou resolver esse problema de autovalores e autovetores? Então, vamos lá. Aqui, primeiro, eu vou passar explicar as equações que a gente vai precisar, tá, gente, para a gente fazer essas contas. Então, notem o seguinte, tudo que a gente viu até agora é que momento angular é igual ao produto matricial do tensor de inércia vezes o vetor velocidade angular. Só que agora eu estou procurando situações em que eu quero diagonalizar essa matriz do tensor de inércia. Quando eu faço isso, eu vou conseguir que o momento angular seja paralelo à velocidade angular, ou seja, eles vão estar relacionados não mais por uma matriz, digamos assim, né? Uma matriz só com elementos da diagonal. Ou seja, vamos ser constantes de proporcionalidade. São basicamente números, que eu estou chamando de lambda, tá? Então, isso está lá na aula assíncrona. Tá? Ó, então, seriam casos especiais esses eixos, ó, que produziriam L paralelos a ômega. Agora, o que eu vou fazer? Vocês concordam que eu posso escrever assim, ó, gente? Se eu pegar o meu vetor ômega, né? Ômega, dado por esse vetor coluna aqui, ó, ômega x, ômega y e ômega z. Se eu multiplicar ele por uma matriz que a gente chama de matriz identidade, né? Lembram disso? O que é a matriz identidade? É aquela que tem 1 na diagonal principal e 0 no resto. Estou chamando essa aqui de matriz identidade 1. 3 por 3, tá? Vocês concordam que se eu faço essa multiplicação aí desse vetor por essa matriz, eu vou achar, olha, pega a primeira linha, ó. Primeira linha vai me dar justamente ômega x. Segunda linha vai me dar ômega y. E a terceira linha vai me dar ômega z, concorda? Ou seja, a única coisa que eu vou fazer nessa equação aqui de cima é reescrever esse termo aqui, ó, como sendo lambda, né, que já tinha o lambda, que é um número qualquer, que multiplica aqui o vetor identidade vezes ômega. Estou só substituindo ômega pela matriz identidade vezes ômega. A identidade vezes o vetor é o próprio vetor, tá? Então, olha, só para eu construir a conta que vocês têm que fazer. Então, olha lá, de novo, o momento angular vai ser igual ao tensor de inércia vezes o meu vetor velocidade angular, é igual a lambda, que multiplica a minha matriz identidade vezes ômega. Essa aqui que é a minha equação importante. O que eu vou fazer agora? Vou passar esse para cá subtraindo, tá? Ó. Então, vai ficar lá, ó. Tensor de inércia menos lambda vezes a identidade. Todo mundo, entre parênteses, ômega, né? Porque todo mundo multiplica ali o meu vetor ômega. Isso tem que ser igual a zero. Entendam a linha de raciocínio aí. Meu objetivo vai ser, a minha ideia é, eu preciso achar os eixos principais de inércia, tá? Eixos em que eu rodo aquele cubo, rodo aquele corpo, e o vetor momento angular passa a apontar na mesma direção do vetor velocidade angular. Para isso acontecer, eu crio essa equação aí de cima, né? Ela é verdade, porque agora eu quero que o L seja proporcional ao ômega a partir de números, que são chamados de autovalores. Essa é uma equação de autovalores. Não sei se vocês lembram disso lá de álgebra, né? Lá nos primórdios lá do curso. Tá? Só reescrevi aquela matriz ômega, passei ela subtraindo desse lado, então ficou como resultado isso aqui, ó.
que é uma equação de autovalores que eu tenho que resolver. Ah, mas como assim? Então, olha só, pega lá o cubo, gente, pensa bem. Se você tiver, como é que você resolveria essa equação? Pega lá o cubo, você tem o I é o tensor de inércia não diagonalizado, é aquele tensorzão que você achou do cubo. Então, anote lá, que ele deixa eu ver se ele tá. Onde que ele tá aqui? Então, o cubo tá lá, ó. ml sobre 2, tá. Então, ó, o que quer dizer essa equação azul? É o ml sobre 2, ml ao quadrado sobre 3. Aqui é menos ml ao quadrado sobre 4, menos ml ao quadrado sobre 4. ml ao quadrado sobre 3, aqui também. Menos ml ao quadrado sobre 4. Então, ó, tensor de inércia I menos, o que significa esse lambda vezes a identidade? Lambda vezes a identidade é 1 na diagonal. Agora, o lambda vezes a identidade é simplesmente lambda, lambda, lambda. E aqui tudo zero. É isso, gente? Sim. Vezes ômega. Vezes ômega. O que é o ômega? Ômega x, ômega y, ômega z. Tem que ser igual a zero. Quando eu faço essa subtração aí de matrizes, olha o que vai ficar. Só os elementos da diagonal principal é que vão ficar alterados, estão vendo? Vão ficar com menos lambda na frente deles, tá? Então, eu vou só alterar aqui, ó. Menos lambda, menos lambda, menos lambda. E vou sumir com esse termo aqui do meio. Deixa eu juntar o ômega agora aqui, ó. Ômega x, ômega y, ômega z, isso aqui é igual a zero. Concordo, gente, que essa operação aqui, I menos lambda identidade vezes ômega igual a zero, corresponde a essa matriz azul, esse produto matricial azul que eu fiz aí? Posso seguir? Beleza. Tá, então agora, isso significa, não sei se vocês lembram disso de álgebra, mas isso significa resolver um conjunto de equações lineares, um sisteminha de equações. Aí, porque, olha lá, ó, como é que você vai resolver isso? Você tem 3 equações. A primeira equação vai ficar o quê? Pega a primeira linha, multiplica pela coluna de ômega. Então, vai ficar lá, ml ao quadrado sobre 3, menos lambda, que multiplica ômega x, menos ml ao quadrado sobre 4, ômega y, menos ml ao quadrado sobre 4, ômega z, é igual a zero. Tá? Tem mais a equação ali que vem da linha do meio, tem mais a equação, então tem a equação 1, equação 2 e equação 3. Então, o que eu tenho que resolver? Como é que eu acho isso? Eu tenho que achar os autovalores, quais são os valores de lambda que me dão isso, e quais são os ômegas que me dão essa igualdade verdadeira. Tá, pessoal? Qual que é um jeito óbvio de resolver essa equação? Pega o vetor ômega e faz um vetor ômega nulo. Se eu descobrir aqui um vetor ômega nulo, 0, 0, 0, ômega x é 0, ômega y é 0, eu resolvo a equação, não resolvo? Resolve, tá? Só que nós estamos buscando soluções não triviais, porque se não tem ômega, não tem rotação, não tem nada, não é isso? Aí que vem, nossa, como é que eu resolvi esse sisteminha de equação, desse problema de autovalores e autovetores? Você resolvia calculando o determinante dessa matriz. Pela regra de Cramer. Então, não sei se vocês lembram disso. Então, para eu achar as soluções, então, para soluções não triviais, você vai achar que o determinante, você tem que achar o determinante dessa matriz aí, ó, I menos lambda identidade, e igualar esse determinante a zero. Tá? Então, para você... Pois é. Essas contas demoram demais, mas vocês vão ver que o exemplo que eu vou dar hoje, ele é um exemplo mais simples, tá? O do cubo daria muito trabalho,
tá? Eu vou só indicar os passos. Na prova também vai ser o mais simples também, né, professor? Vai ser um que dê que você, assim, que você... Vocês vão ver o que hoje eu vou fazer de uma placa, tá? A placa dá tranquilo para fazer no vídeo. Beleza. Tá? O do cubo vai ser mais chato. Mas, assim, a placa é igualzinho isso aqui, tá, gente? Então, nós estamos resolvendo a placa, tá? Só que o tensor de inércia original ia ser um pouco diferente. Então, gente, o determinante dessa matriz tem que ser igual a zero. Aí nós temos um problema, né? Para quem não lembra nada lá daquele curso. Como é que eu acho o determinante de matriz 3 por 3? Eu uso a regra de Cramer. Como é que faz a regra de Cramer? Aqui a minha matriz 3 por 3 é essa aqui, né, gente? Como é que é a regra de Cramer para resolver esse determinante? Repete as duas colunas, né? As duas primeiras colunas e sai multiplicando, ó. Quer ver? Deixa eu pôr aqui. Olha lá, ó. Tô lá na matriz do cubo, tá, gente? Ó. Olha lá, minha matriz azulzinha que eu tinha desenhado. 2/3. Esse beta é aquele ml ao quadrado, tá? Eu só chamei isso de beta, tá? Então, para eu resolver esse determinante, o que eu fiz? Olha, eu repeti as duas primeiras colunas, como vocês podem ver aqui, ó. Aqui e aqui. E aí, o que eu vou fazer? Você pega, quando você caminha da esquerda para a direita, né? Você faz esses produtos da diagonal e soma. Então, ó, é esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. E agora, menos esse vezes esse, menos esse vezes esse, menos esse vezes esse. E aí você resolve e acha os valores de lambda. Note que eu ainda nem cheguei nos valores de ômega, que me dão os eixos, né? Quando eu acho ômega, eu acho os eixos. Primeiro eu estou achando os autovalores, que são aqueles lambdas, ou seja, que são os meus momentos de inércia para garantir que L e ômega sejam paralelos. Só depois que eu consigo achar os ômegas na realidade, tá? Então, gente, eu comecei a fazer isso aí para o cubo, e aí é isso aí. No cubo dá uma contalhada enorme, porque pensa bem, só de você olhar aqui o primeiro produto da linha amarela, ó, olha o primeiro produto da linha amarela. Por que isso aqui esses determinantes são chatos de resolver, dependendo? Porque, olha, você tem uma equação que é cúbica em lambda. Estão vendo? Ó, quando eu pegar os 3 primeiros termos ali, eu já vejo que vai aparecer um lambda ao cubo naquela multiplicação. Então, essa minha equação, esse meu determinante aí para eu resolver, ele tem 3 soluções, né? São 3 soluções, tá? É uma equação cúbica em lambda. Enfim, aí nós vamos ter que fazer problemas de ordem prática lá para fazer um vídeo que dê uma conta mais simples, né? Eu peguei esse exemplo aqui do Marion só para mostrar que o cubo a gente trabalhou na aula passada, tá? Aqui, se a gente fizesse esse vezes esse vezes esse, menos esse vezes esse vezes esse, eu ia olhar para esse termo e não ia conseguir achar as minhas soluções, porque vem de uma equação cúbica que é difícil resolver, tá? Então, no Marion, se vocês forem no Marion, ele dá um passo a passo organizadinho para você resolver esse determinante. Vocês estão vendo aí ou está atrasado? Na minha tela aqui está atrasado o vídeo? Estão vendo aí? Tá vendo? Acho que é uma tela azul aí que tem. Isso. Então, assim. Então, aí, olha, o Mário, eu só vou passar aqui por alto do que está lá explicadinho no Mário, tá, gente? Porque lembrem o seguinte, o valor de um determinante, ele não é alterado quando você faz operações, quando você substitui uma das linhas da sua matriz, que você tem que resolver, o determinante, pela combinação dela com outras linhas. Então, por exemplo, o Mário sugeriu pegar essa segunda linha daquela minha matriz e substituir ela por ela menos a primeira. Ó, eu fiz essa conta aqui para mostrar. Ó. Então, pega a segunda linha, subtrai da primeira, e se você resolver o determinante dessa nova matriz, você vai achar zero do mesmo jeito, tá? Então, só que quando a gente faz isso, esse macetinho aí, você chega numa matriz muito mais fácil de achar os lambdas, os autovalores, tá?
Aí fica muito mais fácil, e aí eu consegui achar as 3 raízes, né? As raízes vão dar beta sobre 6, são 3 lambdas. 11 beta sobre 12 e uma outra igual, 11 beta sobre 12. Tá? Lembra que beta é o m vezes o lado do cubo ao quadrado, tá? Então, ó, estamos caminhando. Tinha o meu tensor de inércia todo complicado. Agora, o que? Eu quero achar um tensor de inércia que seja diagonal, que seja uma matriz diagonal. Quando eu conseguir fazer isso, eu vou ter que o L e o ômega vão ser vetores paralelos, tá? Então, agora o meu objetivo é descobrir quais são essas direções, tá? Então, achei os meus autovalores, são esses 3 autovalores. O que significa esses autovalores, pessoal? Ó, se você escrever, então, a matriz do tensor de inércia, esses são os valores que vão cair lá na sua diagonal principal, ou seja, você diagonalizou o tensor momento de inércia. É muito mais fácil agora da gente fazer conta com uma matriz que é diagonal, né? E agora, como que eu vou descobrir as direções, Ive, dos vetores? Então, agora nós vamos continuar resolvendo o problema. Olhem só, deixa eu puxar mais um slide aqui para eu falar para vocês. Lembra que a gente tinha esse problema lá, né? Ó, eu estava buscando L é igual a I ômega, que tem que ser igual a, agora, lambda ômega, porque eu quero os autovalores, né? E aí a gente chegou nessa equação aqui, ó. I menos lambda identidade, que multiplica ômega é igual a 0. É a partir dessa equação que eu acho as direções desses vetores. Ah, então, como é que eu vou resolver isso? Eu tenho que achar 3. Vai lá, ó, você vai montar a sua matriz de novo. Ah, o que é minha matriz? Momento de inércia, tensor de inércia. Do cubo. ML ao quadrado sobre 3 na diagonal. E o resto menos ML ao quadrado sobre 4. Estou fazendo tudo por extenso aqui para não... Beleza? Menos lambda vezes a identidade. Só que agora eu tenho os meus lambdas. Então, o primeiro que eu vou fazer é para o lambda lá igual a beta sobre 6, tá? Eu já achei os autovalores. Então, olha, eu só pegar... Lembra que fazer essa subtração com esse menos lambda vezes a identidade... vai aparecer aqui um menos lambda. Ó. Então, menos beta sobre 6, menos beta sobre 6, menos beta sobre 6. Só que o beta é ml ao quadrado. Então, você consegue resolver essa continha aí, tá? Tirando o mínimo, tá? Então, isso que multiplica ômega. O que é ômega? Ômega x, ômega y, ômega z é igual a 0. Agora, eu consigo achar os meus ômegas. Eu consigo achar a direção. Entenderam? Olha, deixa eu fazer, já pegar minha conta feita. Olha lá, ó. Eu resolvendo essa conta aí, olha, pro meu primeiro lambda. Lambda sendo beta sobre 6. Tá? Onde é beta é ml ao quadrado. Notem o seguinte, pessoal. Quando eu monto, então, essa matriz, olha as contas que eu chego lá, ó. Vou resolver. Primeira linha vezes primeira coluna igual a 0. Segunda linha vezes a coluna igual a 0. Então, eu vou chegar nessas equações aqui. Eu coloquei esse beta sobre 4 em evidência, tá? Porque vai ter lá em todo mundo. Olha as equações que eu cheguei, ó. 2x menos ômega y menos ômega z igual a 0. Menos x mais 2y menos ômega z igual a 0. Menos ômega x menos ômega y mais 2 ômega z igual a 0. Assim, nossa, e aí? Eu quero achar os ômegas. Essa dá muita conta, tá, gente? Manipulando essas equações, jogando uma na outra, substituindo na outra, tal, eu cheguei à conclusão que eu achei ômega x tem que ser igual a ômega y, que tem que ser igual a ômega z. Tipo assim, hein? E aí, né? Então, olha o que nós concluímos. Nós concluímos que para aquele primeiro, para eu produzir um momento de inércia dado por beta sobre 6, ou seja, ml ao quadrado sobre 6, eu tenho que rodar o cubo nessa direção em que as projeções do ômega, entre as componentes do ômega, ômega x, ômega y e ômega z, são todas iguais. Tá?
Lembra que ômega é o vetor de rotação, né? É o eixo de rotação. Mas aí você fala assim, mas você não achou os valores de ômega X, ômega Y, ômega Z, você só achou que eles são iguais. Exatamente, tá, gente? Nós vamos achar só a direção, tá? Então, monta esse vetor para mim. Como é que eu posso achar esse vetor que tem todas as projeções em X, Y e Z iguais? Já dá para ver que é a diagonal do cubo, né? A diagonal do cubo tem todas as componentes ali da... O vetor que descreve a diagonal do cubo tem as componentes em X, Y, Z iguais, né? Então, o que você pode fazer para você visualizar isso? Ó, você chama ômega X de 1, ômega Y de 1 e ômega Z de 1. É como se fosse o seu vetor 1, 1, 1, tá? Só que como a gente quer um vetor unitário, só para indicar a direção, tá? A gente vai normalizar esse vetor. Vocês lembram o que é normalizar, gente? Vetor? Deixar o módulo dele igual a 1, né? Então, ó, lembra que se eu deixasse só 1, 1, 1, aí você pode perguntar lá, Ivy, por que você não escolheu menos 1, menos 1, menos 1? O eixo tem que passar por aquela origem fixa, tá, gente? O eixo tem que passar por aquela origem fixa, tá? Então, ó, se eu fizesse o módulo desse vetor 1, 1, 1, daria raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, daria raiz de 3, né? Aí o módulo seria raiz de 3, né? Não seria 1. Então, eu divido por raiz de 3, tá? Então, essa é a razão de aparecer esse fator. Mas entenderam? Então, achei o meu primeiro eixo principal. Meu primeiro eixo principal de inércia é aquele que aponta na diagonal do cubo, passando por aquela origem fixa. Dá exatamente o 1, 1, normalizado para indicar só a direção. Tá? Gostaram, gente? Não gostaram, não? Bonito demais isso aí, né, não? Então, ó, que por considerações de simetria, beleza, a gente tinha, né, pensado nele como um eixo principal. Ah, mas e aí os outros? Faltam 2 para eu achar a minha base. Como é que eu faço isso? Ah, é só você usar os outros lambdas, tá, gente? Aí você prossegue o seu exercício. É difícil mesmo, mas é bonito de ver, né? Exatamente, vai usar o seu lambda 2. Fazendo tudo de novo? Fazendo tudo de novo. Só que ao invés de você colocar menos beta sobre 6, você vai colocar 11 beta sobre 12. E vai fazer todas as contas. Quando eu faço isso, gente, eu vou chegar nessa equação aqui, ó. Né, para achar as componentes lá. Eu vou chegar nessa equação aí, que é ômega x, mas eu não achei que ômega x é igual a ômega y, eu achei que a soma das 3 tem que dar 0. Tá? Aí, o que eu posso pensar? Ah, então, eu vou pensar no vetor assim, ó, 1, menos 1, 1 menos 1 e 0. A soma das 3 dá 0. E teria que normalizar, né? Quando eu normalizo, ainda tem que pôr um raiz de 2 aqui. Tá? Então, aí é porque tem uma infinidade de possibilidades para a gente achar esses outros vetores. Tá? O que você tem que lembrar? Que eles têm que ser ortogonais ao seu primeiro vetor. Se eu colocar esse aí, ó, 1 menos 1 e 0, eles vão ser ortogonais ao primeiro vetor. E se eu colocar aqui o menos 1, 1 e 0, também vai ser. Tá? Então, eu achei os outros vetores, opções, né? Desses outros vetores, que é 2 e 3. Ou seja, o que quer dizer isso, Ive? Se eu girar o cubo, nessas direções aí que eu achei, é 2 e 3. Onde que estão essas direções? Pensa, eu estou sem um cubinho aqui, mas pensa o seguinte, você tem aquela diagonal principal do cubo, corta um plano aqui transversal, tá? Quaisquer 2 vetores que tiverem nesse plano, que é isso aí que a gente fez, ó. Quaisquer 2 vetores que tiverem nesse plano que sejam perpendiculares entre si, te dão os outros vetores que você precisa, tá? Isso. Então, se eu giro o cubo, aqui é difícil de demonstrar, né? Mas se você gira o cubo, então, num desses eixos, desses outros eixos, você também conseguiria obter um vetor momento angular que seria paralelo àquele eixo de rotação.
Beleza? Então, nós vamos fazer, ou seja, terminei todo o probleminha do cubo, tá? Então, lembrando que vocês vão ter essa receita. Sai do tensor grande, diagonaliza, então o tensor virou diagonal. Quando eu diagonalizei, eu achei os momentos de inércia principais, que vão me dar o momento angular paralelo a ômega, e aí eu tenho que partir para achar as direções de ômega, que ômega, né, corresponde exatamente aos eixos de rotação. Continuando o processo de resolução dessa equação de autovalores e autovetores. Então, esse é um exemplo típico aí, que vocês podem encontrar, né, na lista e nos exercícios aí avaliativos, tá? Vamos fazer um caso simples, que daria para a gente fazer um vídeo, para vocês sentirem o drama aqui, ó. Aí. Então, eu vou fazer com vocês o problema de... Deixa eu pegar minhas contas aqui. Então, eu vou fazer com vocês o problema de que nós temos agora um quadrado de lado A e massa N com um vértice na origem. Então, foi dado aí um sistema de eixos, padrão x, y, e o z a conta aqui para fora, tá? Primeira coisa, né? Obtenha o tensor de inércia para essa base que foi dada. Que base é essa? X, Y, Z. Os eixos aí, X, Y, Z. Lembra, tensor de inércia só depende da geometria do objeto em relação ao seu sistema de referência. Como é que eu calculo? Olha lá a sua matrizinha rosa de novo. Ó. Vamos achar os elementos dessa matriz, tá? Então, a minha matriz da minha placa teria lá os 9 elementos. Como é que ficaria? Vamos achar o primeiro... Deixa eu fazer aqui com vocês. Vamos achar o primeiro elemento, IXX, do tensor de inércia. Então, olha, repete aquilo lá, ó. Somatório das massas, não é somatório, é integral. Integral em dm, né? Então, integral em dm de y ao quadrado mais z ao quadrado. Mas, vamos parametrizar esse elemento, essa massa. Só que agora, gente, eu não vou colocar ρdv. Por quê? Porque a minha densidade de massa, ela é superficial, né? Então, agora eu vou usar sigma. Sigma é dm sobre dA. A é o elemento de área, né? Então, dm é sigma dA. Então, dm é sigma dA. E o que é dA em coordenadas cartesianas aí? Como é que eu parametrizo? Para esse meu desenho aqui. dx, dy, concorda? Porque tem massa no plano xy, né? Se fosse no plano xz, seria dy, dz, né? Então, beleza, ó, meu elemento de matriz ixx, então, ele é dm, que é sigma, sigma eu posso pôr para fora da integral, a densidade de massa é constante, então, sigma y2 mais e2 dA é dx dy. E, então, a minha integral é uma integral dupla. Dx varia de quanto a quanto, gente? De 0 a A. De 0 a A, e a mesma coisa para y, de 0 a A. Então, de 0 a A, 0 a A. Posso simplificar alguma coisa? Tem alguma coisa que eu posso cancelar aí, igualar a zero, nessa integral? O Z? O Z, exatamente. Então, a sua plaquinha, ela está no plano XY, ela coincide com Z igual a zero. Então, onde tiver Z na sua matriz, você chama isso de, você leva, né? Você faz isso ser zero, né? Então, a integral, ela está mais simples, isso aqui some. Então, virou sigma, integral dupla, de y ao quadrado, dx, vou até mudar a ordem aqui, dy, dx. Isso é o ixx. Então, eu vou resolver primeiro a integral aqui de dentro, né? Que vai ficar o quê? Então, vai ser sigma, integral de dentro é y ao cubo sobre 3. Só que é de 0 até A, né, gente? Então, vai ser A3 sobre 3.
E isso ainda tem, né, posso até tirar da integral, porque tem a integral em dx ainda de 0 até a. Então, nosso ixx ficou sigma, que multiplica a ao cubo sobre 3, que multiplica a. Então, quanto que dá o meu ixx? O que é o sigma? Sigma é a densidade superficial lá. Então, é a massa da placa dividido pela área, que é a ao quadrado, vezes a quarta sobre 3. Então, o meu ixx deu m ao quadrado sobre 3. Então, esse foi o meu ixx, tá? Se vocês notarem lá da sua matriz, ó, qual o outro elemento que vai ser igual? Não preciso fazer essa conta. Então, a principal, y, Então, essa aqui, ó, o y a y vai ser igual, certo? ZZ, eu acho que vai ser igual a zero. O ZZ não vai ser, o ZZ vai ser diferente, porque agora eu tenho que integrar, tem que fazer duas integrações ali, né, em x e y, tá? Então, aqui eu só consegui matar o ixx e o iy, tá? Que vão ser iguais aí ao m ao quadrado sobre 3. Vamos calcular, então, o outro elemento da diagonal principal, que é o IZZ, que vai ser lá, ó, tô copiando tudo daquela matriz, tá, gente? Essa matriz rosa, a gente deduziu na aula como é que eu cheguei nesses elementos de matriz, tá? E vocês já vão pegar isso pronto. Então, ó, meu IZZ vai ser lá, ó, o sigma integral de x ao quadrado mais y ao quadrado dx dy. Todo mundo de 0 até a. Então, como é que eu resolvo isso? Então, eu vou fazer a distributiva lá dentro, ó. Então, vai ser sigma integral de 0 até a. Vou resolver na primeira integral aqui de dentro. Vou distribuir, tá? Vai ficar x ao quadrado dx mais y ao quadrado dx de 0 até a. E depois que eu terminar isso, eu faço a integral em dy. Então, aqui dentro, ó, vai ficar a integral de x ao quadrado dx, vai ficar x ao cubo sobre 3, já nos limites vai dar a ao cubo sobre 3. E esse segundo termo, ó, o y funciona como uma constante, né? Então, vai ser y ao quadrado integral de dx, que é x que vai dar a, né? Dúvidas aí, vocês me falam para repetir, hein? Entenderam isso? E aí eu sigo para a próxima integração, que é a integração em y, de 0 até a. Então, isso aqui vai ser igual a sigma. Então, ó, integral, a distributiva de novo, né? Integral de a ao cubo sobre 3 dy. A ao cubo sobre 3 é uma constante. Integral de dy é y de 0 até a é a. Mas o a agora é uma constante, integral de y ao quadrado dy vai ser y ao cubo sobre 3. De 0 até a vai dar isso. Então, isso aqui deu sigma que multiplica 2 a quarta sobre 3. Substituindo sigma, o sigma é massa dividido por a ao quadrado, então dá 2m ao quadrado sobre 3. Então, achei já os elementos da diagonal principal, agora vamos pensar sobre os elementos que a gente chama de produtos de inércia, né? Que são os que envolvem os termos cruzados ali. Posso simplificar alguma coisa, gente? Quanto que vai dar esse elemento aqui? Esse e esse. Zero? Zero. Por quê? Porque o Z é zero, né? Então, ó, esse é um caso simples aí para avaliação, tá vendo? Porque você consegue eliminar vários cálculos. Então, ó, já achei que os termos cruzados que envolvem o Z são zero, então tá faltando calcular só esse aqui, ó. Só o XY, que é igual ao YX, né? Então, vamos seguir para essa conta aí. Para a gente fazer o termo IXY, que é igual ao IYX. Então, vamos lá. Ele vai ser lá
né, o somatório das massas, que vai ser a integral de sigma dA, e dentro fica esse menos xy. Então, menos xy dx dy, que é o meu dA. Integral dupla. Deixa eu usar aqui, ficar yx. Então, ó, vou resolver primeiro essa minha integral aqui, ó, de dentro. Então, vai ficar menos sigma, integral de 0 até A. Então, ó, o y, vou resolver essa aqui primeiro, tá? Ó. Aí cada um faz de um jeito, tá, gente? O y é como se tivesse uma constante, né? Então, vai ficar um y, x ao quadrado sobre 2, de 0 até A, que vai ficar, então, y ao quadrado sobre 2. E aí, eu parto para a integral em dy, então, que vai ficar menos sigma ao quadrado sobre 2, estou tirando da integral, y ao quadrado sobre 2, então, a ao quadrado sobre 2. Então, dá menos sigma a quarta. Fiz tão errado aqui, né? Que é 2. Isso, sobre 4. Então, ó, o sigma é menos m sobre a ao quadrado, que multiplica a quarta sobre 4. Então, esse elemento deu menos m ao quadrado sobre 4. Esse é o termo ixy, que é igual ao yx. Então, ó, consegui montar toda a minha matriz de tensor de inércia para a placa. Então, anotem lá, ó, o que nós chegamos. Deixa eu puxar um outro slide aqui, ó. Então, nós chegamos que o tensor de inércia da placa, dado o meu sistema, com a minha base em XYZ, que é naquele sistema de referência, deu o quê? Cadê a diagonal principal? Deu MA ao quadrado sobre 3. Então, M ao quadrado sobre 3, M ao quadrado sobre 3, 2M ao quadrado sobre 3. Esses aqui todos deram 0. E os outros dois lá deram menos M ao quadrado sobre 4. Então, achei a minha matriz que representa o tensor de inércia. Aí eu pergunto para vocês uma coisa: esse tensor de inércia está diagonalizado? Não, né? Tem aqueles dois elementos ali fora m ao quadrado sobre 4 negativo que não podem estar ali, né? Para estar diagonalizado. Então, ainda a gente vai partir para encontrar os eixos principais de inércia. Uma outra pergunta, então, que eu poderia falar é o seguinte: gente, eu vou pegar essa placa, então, olha lá para a placa, e vou girar essa placa em torno do eixo X. Esse eixo é um eixo principal de inércia? O que vocês fariam para me responder isso? Não é? Por quê? Exatamente. Vai ter momento angular nas outras direções. Então, como é que a gente pode provar isso? Ó, lembra da equação que a gente tem que resolver. Ó. L é igual a I ômega. Então, acha o L. Então, L, LX, LY, LZ, né? Quero aproveitar essa minha matriz aqui. Ó. É I vezes ômega. Ômega. Se eu estou girando em torno de X, o ômega só tem componente X. Né? Lembra que o ômega é o eixo de rotação. Tá no mesmo, sim, direção do eixo de rotação. Então, vai ser só ômega x, 0 e 0. Então, nota lá, para eu achar o meu LX vai ser M ao quadrado sobre 3, ômega x. Até aí, tudo bem, né? LX está batendo com ômega x.
Mas, olha lá, tem LY. LY vai ser igual a menos MA ao quadrado sobre 4 ômega X. E o LZ deu zero. Não é isso, gente? Ou seja, existe componente de momento angular na direção fora do eixo X. Então, L não é paralelo a X. Então, X não é um eixo principal. Então, cuidado com essa pergunta. Esse é um jeito de responder, de provar isso, tá? Você pode argumentar de outras formas, mas matematicamente você provou que X não é um eixo principal de inércia. Vocês vão ver que Y também não é um eixo principal de inércia. Se eu substituir aqui esse meu vetor ômega por um zero, ômega y zero, também vai ter componente ali em X, tá? Aí eu pergunto para vocês, o Z é um eixo principal de inércia? O eixo Z, sim. Porque pensa bem, olha, faz essa multiplicação. Seu LX vai zerar, seu LY vai zerar, e vai sobrar simplesmente que LZ é igual a 2/3 de M ao quadrado, que multiplica ômega Z. Então, olha só que interessante, tá vendo, gente? Só achei o momento angular paralelo à velocidade angular. Todos os outros deram zero. Então, o que isso implica? Que o Z é um eixo principal da inércia. Se você olhar lá para essa placa, ó, pensa que ela está apoiada no plano XY, né? Como se ela estivesse na mesa, em cima de uma mesa, você manda rodar em torno do eixo Z. Ela vai ficar ali rodando para sempre, né? Na ausência de forças dissipativas ali, que produzem torque. Então, esse é um eixo principal de inércia dessa placa, tá? Girar em torno do eixo Z, que para vocês aí está saindo da tela. Então, nós já descobrimos um eixo principal, agora a gente tem que achar só mais dois, tá bom? Então, aí eu poderia escrever assim, ó, então eu achei um eixo principal, vou chamar ele aqui de E3, tá? Só por conveniência mesmo, e esse eixo é 0, esse eixo é dado por 0, 0 e 1. Concordam que agora não tem fator nenhum que precisa multiplicar essa direção para ele ficar com a norma 1? Porque a norma desse vetor já é 1, tá? Então você pode perguntar assim, mas por que você não, ao invés de você escrever isso, não escreve assim, eixo Z? Ok, tá, gente? Eixo Z chapéu é um eixo principal de inércia, tá? É só que a gente tem o hábito de escrever, aí a gente muda, né? Quando vira o eixo principal de inércia, a gente escreve E1, E2 e E3, tá? Beleza, e olha que interessante, gente, como é que chama isso aqui? Isso aqui é o momento de inércia, não é? Ele é justamente, ó, quando a gente conseguir diagonalizar essa matriz, vocês vão perceber que esse elemento aqui, olha, ele já está a gente só precisa corrigir esse lado aqui dessa matriz, né? Ele já está certinho. Então, ele é um momento de inércia já para a gente, tá? 2MA ao quadrado sobre 3. O que significa ele? Se eu boto a placa para girar em torno do eixo Z, o momento de inércia em torno desse eixo é 2MA ao quadrado sobre 3, tá? Então, vamos seguir para a gente achar os dois outros valores de eixos principais. Então, vamos lá. Como é que eu tenho que resolver agora? Resolver minha equação de autovalores, não é isso? Então, vai lá. Minha equação de autovalores, lembra que é o seguinte, L menos... Mentira. A equação de autovalores é I menos lambda, identidade, que multiplica ômega é igual a zero. Ou seja, eu tenho que, para eu achar os lambdas, eu tenho que achar que o determinante de I menos lambda identidade tem que ser igual a zero. Então, como é que faz isso, gente? Como é que eu monto essa matriz? I é quem? O determinante, quem que é I? I é o momento de inércia lá na base antiga, que me dá o tensor de inércia normalzão. Então, lembra lá do meu tensor de inércia, da placa, aquele lá, ó, que tá mostrado. M ao quadrado sobre 3, M ao quadrado sobre 3,
2m ao quadrado sobre 3, 0, 0, 0, 0, e ali é menos m ao quadrado sobre 4. Se você quiser colocar o m ao quadrado para fora em evidência, pode fazer também, tá, gente? Só depois não esquecer de multiplicar por esse fator. Então, ó, é o determinante de I menos lambda vezes a identidade. Então, vai aparecer um lambda aqui, ó, menos lambda, menos lambda, menos lambda. Concordam? Acho que ela caiu. Travou pra gente, professor. Caí, gente? Agora voltou. Onde que eu parei com vocês? O que vocês viram? Vocês viram montando essa equação aqui? Tá. Sim. Então, beleza. Aí, o que acontece? Quando esse determinante é um determinante fácil de resolver, é isso, no menos lambda, tá? Então, esse, se eu pegar lá, multiplicar as minhas duas colunas, tá, gente? Ó, vou fazer aqui só para quem for acompanhar o vídeo. O determinante tem que ser igual a zero. Aí, eu vou... Escrevo aqui, ó, minhas duas colunas de novo. MA2 sobre 3 menos lambda, menos MA2 sobre 4, zero. Segunda coluna, menos MA ao quadrado sobre 4, MA ao quadrado sobre 3 menos lambda, zero. Aí, calcula o determinante. Como é que faz isso? Esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Ó, essa foi fácil de resolver, que vai dar um tanto de coisa zero, menos esse vezes esse, menos esse vezes esse, menos esse vezes esse, tem que ser igual a zero. Calculei o determinante. Aí vai ficar simples, a gente vai chegar nessa equação aqui, ó. A gente vai chegar aqui, 2 terços menos lambda, que multiplica 1 terço menos lambda ao quadrado, menos 1 sobre 16, é igual a zero. Então, uma equação tranquila, né? Então, ó, vou tirar 3 autovalores. Já é aquele que a gente já sacou. Ó, é quanto? 2 terços. Se lambda for igual a 2 terços, verdade, gente? É porque eu esqueci de multiplicar aqui pelo m ao quadrado, tá? Então, é o lambda igual a 2 terços de m ao quadrado. Tá? Que vocês veem que zera essa minha equação. A outra, como é que eu acho? Simplesmente resolvendo essa equação quadrática aqui, Bhaskara, né? Então, os outros, vocês vão ver que vai ser 7 sobre 12, MA ao quadrado, e o outro vai ser MA ao quadrado sobre 12.
Então, achei os meus 3 autovalores, ou seja, esses são chamados momentos principais de inércia. Eles que vão diagonalizar aquela minha matriz do tensor de inércia, tá? Ah, então agora vamos para a direção. Direção, que é geralmente a parte mais... nem é, né, gente? Acho que é tudo... Está tudo no mesmo nível aqui, ó. Então, como é que eu vou achar a direção? Não preciso preocupar com esse alto valor, né? Por quê? Esse aqui. Porque eu já sei que o eixo que ele me dá é o eixo Z, como a gente discutiu. Então, vamos pegar o segundo e o terceiro aqui, ó. Então, vamos pegar esse aqui, ó. Lambda igual a m ao quadrado sobre 12. Então, ó, para lambda igual a m ao quadrado sobre 12, eu tenho que achar o eixo principal de inércia. Como é que eu resolvo aquela equação mesmo? Lembra lá, ó. Você tem que I menos lambda identidade, que multiplica ômega, é igual a 0. Então, agora, ó, você vai construir essa matriz, ó. Aquele do seu tensor de inércia velho, que é o quê, ó? Ah lá, ele já está escrito aqui para você, ó. Só que onde tiver lambda, o que você vai colocar? M ao quadrado sobre 12, que é o primeiro que você está pegando aí para resolver, tá? Então, vai ser, ó, m ao quadrado sobre 3 menos m ao quadrado sobre 12. Só a diagonal que vai ser diferente, né? Aqui continua tudo igual. 0. Vai ser menos m ao quadrado sobre 4, m ao quadrado sobre 3 menos m ao quadrado sobre 12, 0. E aqui, 0, 0 e 2m ao quadrado sobre 3 menos m ao quadrado sobre 12. Isso que multiplica o meu ômega, que é ômega x, ômega y, ômega z, tem que ser igual a 0. Agora, para eu achar os valores de ômega, né, a direção de ômega que fazem isso ser verdade, ou seja, estou tentando achar os meus autovetores agora. Isso aqui, essa diagonal principal, ela ficaria mais bonita, né, gente? Tem que tirar esse mínimo aí, ó. Os termos da diagonal vão ficar lá, ó. Tira o mínimo é 12, dá 4m ao quadrado menos 3m ao quadrado. Então, vai dar 1m ao quadrado sobre 12. Tá, ó. Então, isso aqui é a mesma coisa que m ao quadrado sobre 12. É isso mesmo? É. Esse também. E esse é 2 vezes isso, tá? Agora, vocês entendem o que eu tenho que fazer? Pega a primeira linha, multiplico pela coluna do ômega igual a 0. Para eu achar essas relações entre as componentes de ômega. Tá? Então, se a gente fizer isso para esse vetor aí, ó, que eu peguei, para esse lambda aí que eu peguei, nós vamos chegar nisso aqui, ó. Ó, pega a última linha e multiplica pela coluna, que a gente já chega numa conclusão rápida, ó. 0 vezes ômega x mais 0 vezes ômega y mais aquilo ali vezes ômega z é igual a 0. Então, o que a gente conclui com essa última linha, gente? Que ômega z é igual a 0. O que significa isso? O vetor de rotação ômega, ele não tem componente z. Ele está no plano xy. Tá? Aí vai para a primeira linha e para a segunda linha. Então, isso aqui sai da terceira. Então, vai ser... Tô achando que eu fiz essa conta desse mínimo errada aí, não? 4. Aqui é 1, ó. Isso aí. 1/4. Então, ó, 1/4 de m, isso aqui dá 1/4, tá? De m ao quadrado. Então, 1/4 de m ao quadrado, que multiplica ômega x, menos 1/4 de m ao quadrado, que multiplica ômega y, mais 0 tem que ser igual a 0. Então, o que eu concluí da minha primeira linha? Se eu colocar entre parênteses aqui, 1/4 de m ao quadrado, fica aqui, ômega x menos ômega y é igual a 0. A segunda linha vai me dar a mesma conclusão, tá? Então, nem vou fazer. Então, olha, para eu descobrir esse meu primeiro vetor, eu sei que
Ômega X tem que ser igual a ômega Y. Então, as projeções em X e Y são iguais, desse ômega, e o Z é zero. Que vetor é esse, gente? Vou chamar aqui de E1. Então, olha, o Z, a componente Z dele é zero, e a X é igual a Y. Então, eu vou chamar esse aqui de 1 e esse aqui de 1, tá? Depois eu normalizo, vai ficar com aquele fator 1 sobre raiz de 2 aqui embaixo. Então, achei o meu segundo eixo principal. Deixa eu ver se vocês responderam alguma coisa aqui. Achei o meu segundo eixo principal. Onde que ele está lá no meu desenho do quadrado da placa? Ele está no plano XY, que a componente Z dele é zero. E ele tem as projeções em X e Y iguais. Onde que está esse vetor aí? Diagonal da placa. Exatamente, ó. É esse vetor aqui, ó. Então, esse vetor aqui, ó. O Z é o próprio E3, né, que eu estou chamando. Esse aqui eu estou chamando de E1. Então, o que quer dizer isso, gente? Quer dizer que se você pega lá com aquela origem fixa lá que você definiu e gira a placa nessa direção, esse é um eixo principal de inércia. Ele vai te dar um momento angular que aponta exatamente nessa direção da diagonal da placa, que é coincidente com o seu ômega que você achou. Tá? Então, é como se você estivesse fazendo uma transformação mesmo de eixos, para o seu L casar com o seu ômega agora. Tá? E o momento de inércia associado a esse eixo é quanto? É o ma ao quadrado sobre 12, tá? Ah, então falta só um que vai ser perpendicular a esses outros dois aí, e eu faço o que? A mesma conta, só que agora eu vou fazer para lambda igual a, esqueci, 7m ao quadrado sobre 12. Então, vou fazer a mesma conta da matriz, ó, o I, que é m ao quadrado sobre 3, menos lambda, só que o lambda agora é 7m ao quadrado sobre 12. Aqui é a mesma coisa, tá? Aqui é a mesma coisa. Aqui é zero, aqui é zero, aqui é zero, aqui é zero. E aqui vai ficar menos m ao quadrado sobre 4, que multiplica ômega x, ômega y, ômega z, igual a zero. Aqui nós vamos concluir a mesma coisa. Nós vamos achar aqui o ômega z é igual a zero. E agora, eu vou achar que o ômega x é igual a menos ômega y. Vocês querem que faça isso aqui por extenso ou vocês entenderam o que eu estou fazendo, gente? Olha lá, ó. Quando você resolver esse elemento da diagonal aqui, ó, tirar o mínimo, tá, deixa eu fazer. Então, olha lá minha primeira linha. Qual que é aquele elemento lá da primeira linha, ó? O mínimo dá 12, dá 4m ao quadrado menos 7. Então, dá menos 3 sobre 12. Então, essa continha aqui, ó, vai dar menos 1 sobre 4m ao quadrado. Tá? Então, olha, quando eu fizer a primeira linha vezes essa coluna do ômega, olha o que eu tenho. Menos m ao quadrado sobre 4, que multiplica ômega x. Menos m ao quadrado sobre 4, que multiplica ômega y. Mais zero, né? É igual a zero. Então, eu cheguei à conclusão agora, posso colocar o menos m ao quadrado sobre 4, em evidência, ômega x mais ômega y é igual a zero. Então, tá vendo? Agora a minha equação me deu o quê? Para isso ser verdade, o ômega x tem que ser igual a menos ômega y. Tá? Se eu fizer a segunda linha vezes essa coluna, vai dar igualzinho, tá? Não me deu nenhuma informação nova. E a última linha vezes essa coluna, esse termo aqui, ó, da diagonal, ele vai ser... Não importa, né? Porque vai zerar. Deixa eu ver se eu tenho... Vai dar meio aqui.
Esse elemento aqui, ele é meio m ao quadrado sobre 2. Isso. Então, ó, quando eu faço a operação da terceira linha, vai ficar 0 vezes ômega x, 0, mais 0 vezes ômega y, 0. Mais m ao quadrado vezes ômega z tem que ser igual a 0. Então, da terceira linha, eu concluí que ômega z tem que ser igual a 0. Ah, então qual que é esse meu vetor? Ó, esse meu segundo vetor, ele tem 0 na componente z. Então, esse vetor também está lá naquele plano XY, no plano da placa. Aí, eu vou chamar aqui I de 1, Y de menos 1. Normalizo a constante, aparece raiz de 2 aqui. 1 sobre raiz de 2. Então, se eu olhar para aquela placa, eu acho que esse eixo está aqui, ó. Que é o meu E2. Então, se eu rodo aquela minha plaquinha em torno desse eixo vermelho, a gente também tem esse eixo principal de inércia, eu teria um momento angular paralelo a esse eixo de rotação. Entenderam, pessoal, a lógica que tem que fazer? Embora seja, assim, chato, principalmente porque, né, se cálculo matricial é um problema, nós já começamos com o problema, né, da base. Mas é uma receita desse tipo de exercício, tá? É sair de um tensor, com todos os seus elementos, praticamente, e chegar nas direções dos vetores que diagonalizam esse tensor de inércia, tá? Aí, uma aplicação que eu vou fazer na próxima aula é falar assim, tipo assim, para que isso, né? Para que isso? Achar os eixos principais de inércia é fundamental, né, gente? Para um problema de mecânica, por exemplo. Por quê? Porque são esses eixos em que você não tem dissipação de energia. Porque imagina, por exemplo, olha o eixo X. O eixo X, se você der um peteleco e faz essa placa girar no eixo X, você não consegue fazer isso indefinidamente, ou seja, você tem que ficar gerando um torque para ela ficar fazendo isso. Você está gastando energia para ela fazer isso. Nesses eixos principais da inércia, se você desprezar ali as forças dissipativas, né, tipo um atrito ali no ponto da placa, essa plaquinha giraria indefinidamente, tá? Então, isso é fundamental, por exemplo, numa máquina que você precisa de rotação e de menos gasto de energia, né? Então, tem uma motivação aí, né, de problemas reais, mas uma outra coisa importante, que eu vou fazer na próxima aula, que eu vou dar esse exercício, é resolver, alguém me perguntou isso lá no YouTube, resolver um problema até o final, utilizando Lagrangiana, né? E para isso é fundamental que a gente calcule, tenha o cálculo do momento de inércia. Do momento de inércia também, mas do momento angular, tá? Bom, eu vou fazer esse exemplo depois, mas basicamente a gente tem o seguinte: se eu tenho um momento angular, eu tenho a energia cinética de rotação. Que a energia cinética de rotação, a gente não provou isso, mas eu falei na última aula síncrona, eu dei essa expressão, ela é meio de ômega escalar L. L, momento angular, tá? Então, se eu tenho ômega, se eu tenho aquela minha direção do meu ômega, imagina, né, que seu eixo principal, vezes L, esse cálculo é produto escalar com L, esse é um cálculo fácil, porque eles são paralelos, né? Então, é muito fácil fazer esse produto escalar aí, né? Só sobram as componentes iguais aí. Então, se eu tenho energia cinética de rotação, se eu tenho um sisteminha em que é fácil eu computar a energia potencial, tipo um sistema de duas massas, a gente vai fazer um exercício que eu tenho um pêndulo com duas massas, tá? Aí a gente vai achar o momento, o tensor de inércia para essas massas, ou seja, eu consigo achar o momento angular. Se eu acho o momento angular, eu acho a energia cinética de rotação. Para esse caso, é fácil achar a potencial, que é potencial gravitacional MGH, né? Se você tem que a sua referência aqui é U igual a zero, achei a energia potencial do meu sistema. Aí eu acho a lagrangiana.
Então, a lagrangiana é a energia cinética menos a potencial. Eu acho as equações de Lagrange e vou ter a equação de movimento desse pêndulo, tá? E esse é um pêndulo em que eu uso eixos principais de inércia para fazer essa conta, para simplificar o meu problema. Só mais uma aplicação, tá? Mas não vai fugir disso. Então, vou colocar lá. Posso parar de gravar aqui, gente? Tudo bem?